galera, então, voltamos para a segunda parte da aula para a gente continuar nos tipos de argumentos, ok? Então vamos lá. Próximo aqui é a relação de causa e consequência. Muito comum as bancas explorarem isso, tá? Muito comum explorarem nas questões as relações de causa e consequência dentro do texto. E aí é óbvio que acabam virando as questões, beleza? Então vamos entender como é que isso funciona. Vamos lá. Fortalecem o texto na medida em que situam a tese diante de uma cadeia de outros fatos. Devem ter suas relações coesivas bem explícitas, com conectivos causais, explicativos, conclusivos e ou consecutivos. Então, a gente já está ligado que em relação a causa e consequência, a gente já pega esse processo. Mas em relação à explicação e conclusão, também é a mesma coisa, porque vai ter ali, de forma implícita, uma relação de causa e consequência também. Então vamos ficar ligados nisso. Olha só aqui, relações de causa e consequência. Exemplo: é preciso, com urgência, construir mais escolas e não presídios. Ok. É preciso construir mais escolas e não presídios. Então vamos lá? Além de um jovem instruído ter muito menos chances de entrar para o mundo do crime e mais consciência dos reflexos de suas ações sobre a sociedade, do ponto de vista financeiro, a escola também é uma opção mais viável. Um aluno custa ao país muito menos que um presidiário e dá frutos muito mais promissores. Então a gente aqui tem uma relação de causa e consequência. A consequência é construir mais escolas ao invés de presídios. Mas por quê? Exatamente porque o jovem dá mais frutos que o presidiário, porque o jovem é mais barato que o presidiário para os cofres públicos. Então eu tenho uma relação de causa e consequência. É muito comum mesmo, quando a gente tem um tópico frasal, o tópico frasal ser a consequência. E aí a gente apresenta argumentos que funcionam como causas. Então a gente mostra as causas daquela consequência e vai trabalhando em cima daquilo. É muito comum em provas trabalharem as relações de causa e consequência. Fica ligado nisso, tá? Agora, mais uma interessante, testemunhos de autoridade. Trata-se da fala de pessoas renomadas de competência notória sobre o tema discutido. Em citações diretas, use aspas. Se não tiver certeza da versão original, prefira uma paráfrase. O que é uma paráfrase? A paráfrase é você dizer a mesma coisa com as suas próprias palavras. Então, se eu tenho certeza absoluta, por exemplo, do que Paulo Freire, ou do que Nietzsche, Rousseau, John Locke, Foucault, sei lá, algum pensador disse, eu vou colocar, segundo Foucault, : abre aspas, coloco a fala dele na íntegra, fecho aspas e continuo o meu texto. Isso é uma citação direta, ok? Agora, se eu não tiver certeza da versão original, eu tenho uma ideia, eu sei mais ou menos o que o camarada falou. Não, Sidney, quer saber? Eu sei exatamente o que ele falou. Só que, sei lá, meu irmão, tô na dúvida se ele utilizou tal palavra, se a frase foi completa assim mesmo da forma que eu estou pensando, mas a ideia eu sei. Faça uma paráfrase. Porque quando você faz um texto, por exemplo, num concurso público, uma redação, aquele avaliador, ele já tem noção daquilo que foi trabalhado, daqueles textos que vão servir de motivadores. Agora, de motivação, os textos motivadores. Então, ele já leu sobre aquilo dali. Então, se você de alguma forma cita Rousseau, o camarada percebe, mesmo que você não tenha colocado segundo Rousseau. Então, você fez uma paráfrase, você fez uma citação indireta, ok? Então, já sabe, tem certeza,
você vai colocar entre aspas, é uma citação direta. Não tem certeza, você vai parafrasear. Não invente citações ou autoridades inexistentes. Isso é muito importante. Lembra que eu mencionei que eu dei muita aula em ensino médio? Lembra? Tinha um camarada que inventava pessoas o tempo todo. Ele inventava citações, como hoje em dia acontece muito no Facebook, né? Segundo Jô Soares, aí tem lá, fala, aí Jô Soares. Pô, Jô Soares não falou aquilo de forma alguma, com certeza, né? Segundo, sei lá, Paulo Freire, aí fica sacaneando, né? E por aí vai. Então, muito cuidado com isso quando você for produzir um texto. Detalhe, é muito importante ser uma autoridade conhecida e de saber notório, ser um especialista sobre aquilo. Então, por exemplo, se você vai falar, sei lá, sobre algo relacionado à economia, você vai ter de citar um economista, ou então alguém que é um especialista em direito financeiro. Você não vai, por exemplo, para tratar de economia, pegar um professor de biologia, porque não vai fazer o menor sentido. Ah, não, ele é uma autoridade. Autoridade por quê? Ah, porque é ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Caralho, ele vai falar de economia? Não tem como, né, gente? Então, se eu faço isso, é um discurso falacioso. É algo que não tem embasamento em cima de um argumento. Não é um argumento pertinente. Para ser um argumento pertinente, tem que ser um discurso de uma autoridade especialista naquele assunto, ok? Então vamos lá. Segundo o secretário de Educação, então eu já sei que o tema é educação. Da cidade de Londres, a Inglaterra tem obtido bons resultados no ensino da matemática, utilizando a música em sala de aula. Também, o presidente da Associação Brasileira de Matemáticos ratifica, ou seja, confirma, corrobora. A música é a matemática dos ouvidos e as crianças adoram isso. Então se liga só, numa pegada só, a gente aqui trabalha uma paráfrase e uma citação direta. Porque em cima, ó, segundo o secretário de Educação da cidade de Londres, a Inglaterra tem obtido bons resultados no ensino da matemática. Não foi assim na íntegra que o camarada falou. Ele falou alguma coisa a mais, mas a ideia, né, central era dizer que na Inglaterra a galera tem obtido bons resultados no ensino da matemática utilizando a música na sala de aula. Agora, depois houve uma citação direta, pegando o presidente da Associação Brasileira de Matemáticos, ó, 2 pontos, abre aspas, fecha aspas e ponto, ok? Agora, diante disso, diante do discurso de uma autoridade, ora, eu posso concluir algo em relação à educação. Eu não posso concluir nada em relação à violência, em relação à segurança pública, não é verdade? Então vamos lá. Percebe-se então, o então aqui, ele é uma conjunção conclusiva, né? Eu vou concluir. Percebe-se então a possibilidade de inovar na sala de aula do ensino básico, trazendo novos acordes para a educação matemática. Caramba, olha que sensacional. Trabalhou-se a educação e ainda brincou com novos acordes. Olha que brincadeira, que legal. Para trabalhar a matemática em cima da música. Ora, se está funcionando lá em Londres, se o próprio camarada, que é da Associação Brasileira, confirma que funciona, ora, eu posso concluir que isso tem de ser utilizado dentro da sala de aula de todos os professores, ok? Agora, olha aí o contra-argumento. Muito bacana, muito bacana. Vamos lá, ó. Contra-argumentar é apresentar uma ideia oposta à sua, para logo depois derrubá-la por meio de argumentos seus. A contra-argumentação antecipa possíveis questionamentos do interlocutor. Seu contra-argumento deve estar ligado à ideia alheia combatida por um conectivo de oposição. Na própria fala do dia a dia, quando a gente trabalha, e você estudou isso comigo, as conjunções, principalmente a oposição, que trabalha a conjunção adversativa e a conjunção concessiva, você estudou comigo que a adversativa, ela enfatiza, e a concessiva,
ela minimiza. A conjunção concessiva é uma excelente arma de manipulação, é uma excelente arma de argumentação, porque ela diminui o argumento do outro, normalmente. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você sobre aborto. Aí vamos supor que você seja a favor do aborto, beleza? Até então, você é a favor. E eu vou me colocar contra, de repente. Mas não estou dizendo que eu sou contra, nem que você é a favor, não. É só uma suposição, tá? Aí você fala assim para mim: ah, Sidney, o aborto tem de ser legalizado porque é um caso de saúde pública. Milhares de jovens estão morrendo em açougues pelo Brasil. Aí eu digo assim, ó, embora seja um caso de saúde pública, parece que eu estou te dando razão. Para depois da paulada, ainda assim é crime. E poderia acontecer o contrário também. É tudo uma questão de perspectiva. É tudo uma questão como eu vou organizar o meu discurso. Então, é só para mostrar que o contra-argumento, ele também é um argumento. Porque ele diminui o argumento do outro para poder levantar o meu. Então, acompanha aqui comigo, ó. Muitos afirmam que a prioridade ambiental brasileira é a preservação da Amazônia. Caramba! Eu estou colocando que muita gente fala isso. Eu vou diminuir isso. Eu vou arrebentar isso. Então acompanha aqui comigo. No entanto, opa! Aqui, se a gente estivesse conversando, trocando uma ideia, se alguém falasse assim, ó, que a prioridade é a preservação na Amazônia, eu poderia falar assim, ó, embora seja uma prioridade na Amazônia, porque a gente está trocando, é um diálogo. Como eu estou produzindo o texto e eu é que vou apresentar o argumento, olha como coube aqui uma conjunção adversativa. Vai ter que ser trabalhado com valores de oposição. Essa é a verdade. Então aqui, ó, no entanto, se não se tomar cuidado com outros ecossistemas, tais como o Pantanal e o Cerrado, danos ainda maiores podem ser acarretados ao meio ambiente e ao homem, visto que nessas regiões há maior povoação humana e, portanto, maiores riscos de degradação. Então, se liga só. Esse, no entanto, aqui, ele marca uma oposição, ele é uma conjunção adversativa que quebra o que foi apresentado a priori. E depois que ele quebra, ainda tem uma conclusão. Então, dentro desse discurso aqui, dentro de um parágrafo, foi trabalhada a questão da introdução e desenvolvimento da conclusão. A gente não precisa trabalhar isso no texto todo apenas. Isso pode ser trabalhado dentro de cada parágrafo. Então, dentro de cada parágrafo, não necessariamente de forma obrigatória, eu posso ter uma relação de introdução, desenvolvimento e de conclusão. Foi exatamente o que aconteceu neste parágrafo com esta argumentação aqui, que funcionou como contra-argumentação, ok? Agora, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho agora a relação da coerência dentro do argumento. Então, coerência textual, fenômeno que garante interpretabilidade ao texto, ou seja, que ele possa ser lido e compreendido pelo interlocutor. Afinal de contas, quando a gente diz que um texto é coerente, é porque ele tem sentido. Se ele é incoerente, é porque ele não faz sentido. Todo texto deve ser coerente, especialmente o argumentativo, pois disso depende o convencimento ou não do interlocutor. Agora, Sidney, por que você trabalha tanto o texto argumentativo na sua aula? Porque é óbvio, né, que é o texto mais cobrado nas provas de concurso público. Afinal de contas, eu já mencionei isso em outros momentos. Se não mencionei, menciono agora. O texto narrativo, ele é fruto de uma imaginação. O texto descritivo, ele é fruto de uma observação. E o texto dissertativo, ele é fruto de uma argumentação. Todo mundo é capaz de observar, todo mundo é capaz de imaginar, mas nem todo mundo é capaz de argumentar. Então, quando o camarada trabalha um texto argumentativo numa prova, ele sabe que você, além de dominar o conteúdo teórico, é uma pessoa bem articulada, é uma pessoa com conhecimento amplo, porque você é capaz até de um convencimento.
então você é capaz de argumentar. Acompanhe aqui comigo as formas para a gente poder chegar a essa coerência dentro do argumento. Ó, há 4 grandes regras que, se respeitadas, asseguram coerência ao texto. Primeiro, regra da repetição. Depois, regra da progressão. Depois, regra da não contradição. E depois, regra da relação. Vamos observar como é que funciona essa regra da repetição. Acompanhe aqui comigo, ó. Regra da repetição ou regra da coerência sintática. Ao longo da exposição das ideias, é preciso que as partes do texto se conectem entre si, de modo que cada nova informação remeta à antiga. Olha aqui o exemplo. A crescente onda de roubo de obras de arte preocupa diretores de museu e galerias, tendo o índice desses crimes aumentando tanto nos últimos anos. Hoje, equipamentos de última tecnologia são utilizados para proteger telas, esculturas e outros patrimônios culturais. Então, acompanha aqui comigo, ó. Eu tenho a crescente onda de roubo de obras de arte. E isso preocupa diretores de museus e galerias. É óbvio, afinal de contas, lá estão as obras de arte. Tendo o índice desses crimes, que crimes? O roubo de obras de arte aumentando tanto nos últimos anos. Hoje, equipamentos de última tecnologia são utilizados para proteger telas, esculturas e outros patrimônios culturais. E aí se liga, aqui é o seguinte: por que eu cheguei, de certa forma, a esse tipo de conclusão? Que estão utilizando equipamentos de última tecnologia? Porque os roubos estão aumentando. Então é preciso fazer alguma coisa diante disso. Aí se liga que aqui a gente repetiu a ideia que foi apresentada aqui em cima, a crescente onda de roubos de obra de arte, sem necessariamente tornar o texto repetitivo. Afinal de contas, quando eu falo, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo, mas quando eu escrevo, se eu repito, eu demonstro uma pobreza de vocabulário. Mas a gente pode, através de elementos coesivos, trabalhar uma repetição, mas uma repetição de ideias. E foi o que aconteceu aqui. Então, o texto, na verdade, ele é cíclico. É isso que acaba acontecendo. Ele é cíclico. Por mais que eu não repita as expressões, as palavras, os vocábulos, eu ainda assim chego a repetir ideias para poder fazer o quê? Para poder enfatizar aquele argumento que eu estou utilizando, ok? E aqui, com certeza, faz todo o sentido do mundo. É possível entender, então é coerente. Agora, olha a próxima aí. É uma regra da progressão. Só que eu tenho que tomar cuidado, gente, com a questão da repetição, tá? Não é repetir, assim, achando que eu estou argumentando, não. Antes de falar sobre isso daqui, imagina o seguinte: imagina eu chegando para você e dizendo que o cigarro faz mal à saúde porque prejudica o organismo. Eu aí pude até, de repente, tentar uma técnica de repetição, mas eu errei. Isso não é um argumento. Isso é um discurso falacioso. Afinal de contas, pega a mesma coisa. O fumo faz mal ao organismo porque prejudica a saúde. Então, caramba, eu apresento uma ideia. É óbvio que o fumo faz mal à saúde, é óbvio que o fumo prejudica o organismo, mas se eu fico só fazendo isso, eu tenho um erro de redundância. E aí a redundância, a repetição desnecessária, eu não posso dar mole. Isso eu não posso cometer dentro de um texto, ok? Então, muito cuidado. Viram que a repetição, no exemplo que a gente trabalhou ali, foi completamente diferente da redundância, completamente diferente da repetição desnecessária, tá? Então, quando eu digo que o fumo faz mal à saúde, isso é um fato. Mas faz mal à saúde por quê?
Aí eu vou ter que trabalhar de forma mais específica para poder trabalhar. Faz mal à saúde, porque prejudica. Olha só, faz mal à saúde, porque vai diretamente afetar no seu pulmão, e isso vai, de certa forma, trabalhar, prejudicando a sua respiração e blá, 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 blá. São elementos que a gente vai utilizar para poder sustentar aquilo dali. Agora, simplesmente dizer que o fumo prejudica a saúde porque prejudica o organismo, saúde, organismo, entendeu? Então, cuidado com isso. Agora aqui, ó, regra da progressão. Ao mesmo tempo em que um texto precisa retomar por meio de mecanismos coesivos, foi o que a gente trabalhou no outro texto, termos que já haviam sido mencionados, é preciso que haja renovação dos conteúdos, com progressão temática. É preciso que a gente vá adiante, é preciso que a gente progrida, para não ficar ali naquele círculo vicioso. Então, vamos lá. A crescente onda de roubo de obras de arte preocupa diretores de museu e galerias, tendo um índice desses crimes aumentado tanto nos últimos anos. Então aqui, ó, são aqueles elementos que a gente repetiu para poder trabalhar a questão da repetição, e agora a gente vai para uma nova etapa, a gente progride, a gente para de falar de roubos e vai falar da tecnologia para proteger as obras de arte. Então é uma progressão do texto. É sempre necessário que haja isso. E a gente, ao produzir, acaba fazendo de forma assim natural, ok? Agora, regra da não contradição, meu companheiro. Acompanha aqui comigo, ó. Ou coerência semântica, né? Um texto coerente não pode contradizer uma informação apresentada por ele anteriormente. Acompanha aqui. Foi com Gil Vicente que nasceu o teatro em Portugal. Então vamos lá. Gil Vicente, opa, eu tenho que tomar muito cuidado. Já é a segunda vez que eu bato o meu cotovelo aqui nessa mesinha doida aqui. E para você que nunca bateu o cotovelo, na hora que você bate o cotovelo aqui, dá aquele choquezinho doido, né? Aí você fica meio assim, mas eu segurei a onda, né? Não deixei a peteca cair, não. Se liga só aqui, ó. Foi com Gil Vicente que nasceu o teatro em Portugal. As manifestações teatrais anteriores a este autor, de caráter religioso e profano, dirigidas ao povo ou à corte, eram rudimentares. Caramba! Se liga só. Se você não prestar atenção, você cai na pegadinha. Se liga só. Gil Vicente e nasceu o teatro em Portugal. Se nasceu com ele, como é que tem manifestação teatral anterior a este autor, no caso ao Gil Vicente? É impossível, caramba. Se nasceu com ele, não tem manifestação teatral antes dele. Nasceu com ele, então isso é incoerente, isso não faz o menor sentido. Então, aqui a gente tem um texto incoerente que com certeza poderia ser utilizado numa questão objetiva, para poder trabalhar essa questão da incoerência, da não contradição, e também poderia ser um perigo grande dentro de uma redação, ok? Agora, regra da relação. Um texto coerente deve apresentar o que se convencionou chamar de coerência externa, a adequação à realidade de que fala. Não deve, pois, fazer afirmações falsas sobre a realidade. Acompanha aqui comigo, ó. Maior país em extensão territorial no mundo, o Brasil deveria se tornar também um gigante econômico. Vamos lá. Que o Brasil é grande e que deveria ser uma potência econômica, isso ninguém contesta. Mas dizer que ele é o maior país em extensão territorial do mundo, isso é uma mentira. Isso é uma falácia. Então, meu companheiro, o Brasil não é o maior país do mundo. E se ele não é o maior país do mundo, aqui tem um erro de relação. E por isso esse texto está equivocado. Não tem coerência aqui, ok? Porque não faz o menor sentido. Tem um erro. Tá? Tem um erro de sentido,
tem um erro de apresentação. Então vamos lá. Agora, diante disso, a gente vai trabalhar agora informações implícitas. A gente trabalhou com aquilo que estava bem explícito e agora a gente vai trabalhar com aquelas relações implícitas. Por quê? Quando a gente trabalha a compreensão, a gente trabalha com aquilo que está no texto, aquilo que está explícito. Agora, quando a gente trabalha com interpretações, é algo que vai um pouquinho além do texto. Então, exige um conhecimento de mundo e, de certa forma, aquilo dali está implícito aquele texto. Então vamos lá. Na construção de argumentação de um texto, há informações que estão explícitas, lidas por referência, e informações que estão implícitas, lidas por inferência. Então vamos lá. As informações implícitas podem ser de dois tipos: pressupostos e subentendidos. Então acompanha aqui comigo o que é um pressuposto. Um pressuposto. Pressuposto, condição implícita para que outra afirmação seja verdadeira. Está sempre marcado por uma pista textual específica. Então vamos lá. Exemplo. Eu tenho o posto, o pressuposto e a pista textual. Então vamos lá. Mário, apesar de jovem, dirige bem. Pressuposto. Jovens dirigem mal. Pista textual. Apesar de. Aqui é o seguinte. Esse apesar de, ele mostra uma relação de concessão. É concessivo. Então aqui, ó, Mário, apesar de jovem, dirige bem. Então a pista foi jovens dirigem mal. Né? A pista foi apesar de, para mostrar o quê? Que os jovens dirigem mal. Então, se eu estou mostrando, apesar de jovem dirige bem, eu concluo que todos, né, que normalmente o jovem dirige o quê? Mal. Agora, olha aqui. Maria é a nova namorada de Pedro. Pressuposto. Pedro já teve outra namorada. Agora a pista textual. Não é a outra não, tá? Aqui teve um errinho. Aqui é a palavra nova. Tá? Então risca aqui, ó, no teu material, pode riscar. E aqui, ó, é a palavra nova. Essa é a pista. Porque se eu digo assim, ó, Maria é a nova namorada de Pedro, eu sei que ele teve outras. Porque é o seguinte, se fosse a primeira namorada, nós diríamos Maria é a primeira namorada de Pedro. A partir do momento que eu digo que a Maria é a nova namorada, é porque tem uma antiga. Ou seja, teve outra, ou até mesmo outras, ok? Tranquilo? Então, percebemos a questão do pressuposto. Agora, vamos entender o que é um subentendido. Vamos lá. Inferência contextual percebida não por uma pista no texto, mas pelo conhecimento de mundo e pelo conhecimento prévio do interlocutor. Opa! Vamos lá. Sua monografia está ótima. Não há erros de grafia no seu nome. Vamos lá. Se liga só. Antes, a pista estava no texto. Agora, eu tenho que perceber a ironia com o meu conhecimento de mundo. Se eu estou falando que a monografia do camarada está ótima, não há erros de grafia no seu nome, é porque tem uma porrada de erro. E aí eu estou percebendo que aqui é uma ironia. A gente só percebe a ironia quando a gente tem um conhecimento de mundo. O que é um texto irônico? É quando a gente diz uma coisa, na verdade, querendo dizer outra. Foi isso que aconteceu aqui. Ele não quis dizer que a monografia estava ótima, ele quis dizer que a monografia estava uma merda. E a única coisa que estava certa era o quê? Era o nome. Somente. Agora aqui, ó. Maria ama muito seu marido, até o abraça no Natal. Caramba! Se ela só abraça o cara no Natal, é porque ela detesta esse pobre coitado. Então, mais uma vez, a gente só consegue perceber diante do conhecimento de mundo. Não dá a pista ali dentro do texto para a gente poder trabalhar a questão do pressuposto, como a gente fez antes. Entendeu a pegada? Então, gente, é isso. É muito difícil trabalhar isso quando você não está ali, ó, do lado do aluno numa sala presencial. Eu espero ter feito de
de uma forma bem adequada, para que você possa ter percebido as relações, as possibilidades, como é que a gente organiza o argumento, quais são as possibilidades de argumentos. É claro, não são todas que a gente apresenta aqui, são as técnicas mais utilizadas nas provas, óbvio. Todas são trabalhadas em um livro muito bacana que eu até dou a dica aqui para você poder fazer a leitura, adquirir. É de um livro chamado Comunicação em Prosa Moderna, do Otto Moacir Garcia. É um livro sensacional. Tem uma leitura um pouco pesada, mas vale a pena quando você estuda para um concurso nível A, assim, top, beleza? Então vale a pena. Eu procurei trabalhar aqui de forma mais superficial, porque é isso daqui que você vai trabalhar na prova do concurso público. Então eu espero ter atendido às expectativas. Então vamos lá. Aqui é o seguinte, sempre a gente passa uma mensagem final, né? Você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste. Eu sempre falo isso. O tombo só serve para deixar a gente mais forte, meu companheiro. Nada na vida é sem solução. Só a morte, né? Para a morte não tem solução. Mas se você caiu, parceiro, não se lastime não. Aquilo dali vai trazer algum benefício para você. Tudo traz, até nos relacionamentos. Caramba, aquele namorado ali só me fez mal. Aquela namorada só me fez mal. Mentira. Ela te preparou. Ele te preparou para quê? Para que você percebesse aquilo que te incomoda e para que você crescesse também. Então, tudo na vida tem algum motivo para poder trazer um crescimento, um amadurecimento. E na prova do concurso público não é diferente. Se você fez a primeira prova e caiu, caramba, não consegui, eu sou um bosta, não vou passar em nenhuma prova. Deixa de falar besteira, porque aquilo dali foi apenas a primeira etapa. Se você não conquistou ainda, não conseguiu, é porque você ainda não está preparado. Mas se você continuar se preparando, você vai conseguir. Basta ter o quê? O hábito do estudo, ok? Então é isso, meu companheiro, é isso, minha companheira. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Detalhe, avalie aí a aula, por favor, porque afinal de contas a gente sempre faz com todo o carinho do mundo, né, buscando a aquisição do seu conhecimento, buscando essa aprendizagem, ok? Então, é isso. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique lá.